Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Vamos falar dessa vez sobre São Paulo e Santos, mais um dos tantos clássicos do Campeonato Paulista, jogo que contou com a segunda vitória consecutiva do São Paulo, depois de um momento turbulento, e mais uma derrota do Santos, né? Mais um resultado negativo. Santos tem uma sequência também bastante pressionada. Era um jogo de duas equipes em momentos de muita oscilação, de muitos questionamentos, e agora o São Paulo vence, segunda vitória no Campeonato Paulista, se afasta um pouquinho ali do risco de rebaixamento e até ultrapassa o próprio Santos, que agora tem 6 pontos, enquanto o São Paulo soma 7, mas vamos falar um pouquinho sobre o desenrolar da partida aqui. Claro, teve uma expulsão que condicionou muita coisa, a gente também vai falar sobre isso, só que também, principalmente do primeiro para o segundo tempo, e ali no finalzinho do primeiro tempo também, contou com mudanças táticas, tentativas dos técnicos em si que fizeram a diferença, então vamos discorrer bastante sobre isso. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, comentar o que você achou da partida e, claro, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui pro campinho para mostrar, a princípio, como as equipes foram escaladas, as escalações titulares, portanto, do São Paulo à esquerda da sua tela com o Rafael no gol. Voltando, mais uma vez, assim como contra o Flamengo, com um trio de zagueiros, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Mike como ala pelo lado direito, Enzo Dias pelo lado esquerdo, Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, o trio de meio-campistas, e no ataque lá na frente a dupla Luciano e Tapia. Já pelo lado do Santos, linha de 4 atrás, Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Filha, Zé Ivaldo e Vinícius Lira. Trio de meio-campistas com Gabriel Menino, João Schmidt e Barreal, dessa vez compôs esse trio de meio-campistas, por mais que tenha tido uma característica mais vertical, a gente já vai chegar lá. E o trio de ataque, então, com o Roleiser, Gabigol, o Gabriel Barbosa, que eu escrevi desse jeito só para manter um pouquinho a cordialidade, e o Miguelito, então, aberto pelo lado esquerdo, tendo uma oportunidade nesse time titular. Bom, nos primeiros minutos de jogo, ali 5, 10, o São Paulo desenha uma superioridade. Posse de bola o São Paulo sempre teve, do primeiro ao último minuto, mas questão de cenário do jogo em si, ali nos primeiros 10 minutos o São Paulo desenha algumas tentativas de oportunidades, desenha uma superioridade ali no campo de ataque e uma pressão maior e por aí vai. Depois o Santos equilibra um pouco as ações, por mais que ainda não tivesse com a posse de bola, o Santos sofre um pouquinho menos, esboça algumas tentativas de transição por ali, o jogo acaba ficando equilibrado e bastante estudado, um jogo morno, como a gente está acostumado a ver em muitos primeiros minutos, por assim dizer. Ali, um pouquinho depois da metade, o São Paulo volta a controlar mais, deixou de parecer, que o São Paulo ia sofrer com transições, com algum tipo de tentativa do Santos. O jogo também passa a ficar bastante brigado, com muitas faltas, muito paralisado, picotado, alguns cartões amarelos aqui e ali, inclusive o da confusão, que envolve o Gabriel Menino, o chute dele, ele chutando a bola por cima do Tapia, tomando cartão amarelo. E já no momento que o São Paulo, como eu falei, demonstrava uma superioridade maior do que até uns minutos atrás, uns minutos antes, por assim dizer, acontece então o segundo cartão amarelo do Gabriel Menino, ele acaba sendo expulso na marca dos 36 minutos do primeiro tempo, e é algo que com certeza condiciona muito, deixa muito mais claro, muito mais nítido o que provavelmente viria a acontecer e que se confirmou de fato na sequência da partida, ali na reta final do primeiro tempo e depois no segundo tempo por completo. O São Paulo começou no primeiro tempo com algumas tentativas de saída de bola, principalmente utilizando zagueiros, o Sabino, o Arboleda, o Alan Franco, e aí aconteceu algo que acontecia com frequência no jogo contra o Flamengo, inclusive, que era um dos laterais avançando, então nesse exemplo aqui o Mike avançando, o Alan Franco abrindo pelo lado direito, o Sabino e o Arboleda formando essa dupla e o Enzo Dias auxiliando por aqui, ou também chegou a acontecer bastante do Sabino abrir por aqui com o Enzo Dias avançando, ficar Arboleda e Alan Franco aqui atrás e o Mike um pouquinho mais recuado, então é uma linha defensiva que sabia muito bem os momentos de se movimentar de forma coordenada, entre os respectivos atletas que compõem essa linha defensiva. Mas, de modo geral, o Santos mantinha 3 jogadores marcando aqui esses responsáveis pela saída no ponto inicial. O Marcos Antônio e o Danielzinho eram 2 caras, por mais que tenha colocado o Danielzinho como primeiro volante,
na teoria, esses dois eram os caras que ficavam aqui mais perto dessa condução inicial, eram bastante marcados pelo João Schmidt por aqui e pelo Gabriel Menino por aqui, e o São Paulo tinha bastante dificuldade, cara, para sair jogando. Por mais que eu tenha dito, como eu já falei, que teve a posse de bola, o São Paulo não fez um bom primeiro tempo, tentou algumas inversões, por exemplo, do lado esquerdo para o lado direito com o Sabino, que errou muitos passos longos nesse sentido. Aí tentou fosse com o Bobadilha, ou com o Bobadilha centralizando e o Mike recebendo por aqui, e também com o próprio Danielzinho, tentando buscar aqui o Wendel Dias por esse lado, mas também errou bastante no primeiro tempo. Foi um jogo um pouquinho mais apagado do Danielzinho, dá para dizer que foi um desempenho ruim, mas por exemplo, em relação ao Marcos Antônio, que a gente já vai chegar lá, jogou menos. O Marcos Antônio foi o destaque absoluto da partida. A partir do momento que rola essa expulsão, o Gabriel Menino então deixa o campo e o Vojvoda promove praticamente de cara, uns 5 minutos depois, duas substituições que, no meu ponto de vista, fizeram bastante sentido do ponto de vista tático, que foi a entrada do Zé Rafael no lugar do Roleiser. Você tira esse meio campista barra atacante que estava mais avançado por aqui, você recompõe o meio campo com um cara de bastante qualidade, inclusive, que é o Zé Rafael, que faz uma boa passagem pelo Santos, do meu ponto de vista, e você tira o Miguelito para entrada do Rony, e aí você acaba formando uma dupla de ataque com o Gabigol e com o Rony, que, do ponto de vista da forma como o Santos passou a jogar, passou a se comportar a partir desse momento, foi bastante coerente, porque o Rony, mais do que o Miguelito, é o cara dessa característica de receber lançamentos, no contexto do time do Santos estar com um jogador a menos em campo, era um cara com maior capacidade de ganhar duelos contra os zagueiros fisicamente, reter a bola no campo de ataque, sofrer faltas, quem sabe, iniciar uma tentativa do Santos, né, de colocar jogadores no campo de ataque a partir dessa característica dele. Então, tanto ele quanto o Gabigol ficaram responsáveis por essa função a partir de então, além da entrega defensiva, claro. O Rony é um cara que é conhecido por se recompor bastante, por se entregar bastante taticamente para a equipe, então, no contexto de um jogador a menos, essa entrega dele e essas características que eu mencionei dele, de ter um bom pivô, de ser um atacante de maior força física para esses embates com os zagueiros, fez bastante sentido a ideia do Vojvoda, pelo menos na teoria. Aí na reta final do primeiro tempo, o São Paulo continua não jogando bem, continua com dificuldades ali para fazer ligações, encaixar lançamentos, né, dos jogadores do campo defensivo para o campo de ataque e progredir e eventualmente criar oportunidades claras de gol. Então, na reta final do primeiro tempo foi esse cenário. Já no segundo tempo, no intervalo, né, pro segundo tempo, o Crespo decide abrir mão dessa linha de 5 atrás, do trio de zagueiros, colocar uma linha de 4 e acrescentar mais alguém ali no campo de ataque. No contexto de São Paulo, com um jogador a mais e que já vinha tendo a posse de bola, era a tendência que se construísse no decorrer do segundo tempo a manutenção desse cenário de jogo. Então, o Crespo, com a saída do Sabino para a entrada do Lucas Moura e com a saída do Enzo Dias para a entrada do Wendel, ele, como eu falei, compõe essa linha de 4 aqui. Então fica Wendel, Arboleda, Alan Franco e Mike. O Lucas aparece como essa opção aqui na frente. Eu particularmente pensei que fosse funcionar dessa forma aqui, como uma espécie de losango no meio campo. Como o São Paulo já chegou a jogar, com o Lucas sendo esse meio aqui de ligação atrás da dupla de ataque, e com esse trio de meio-campistas aqui bastante versáteis, mas na verdade não foi bem o que aconteceu. O Crespo, ele coloca o Lucas aberto aqui por esse lado esquerdo, o Bobadilha aberto por esse lado direito, o Danielzinho e o Marcos Antônio bastante participativos aqui, bastante liberdade para rodar nessa saída de bola, e o Wendel e o Mike, por mais que tivesse uma linha de 4 em campo, né, a partir desse momento, eles têm bastante liberdade para avançar por aqui. Então o São Paulo, ele cria um volume muito alto de jogadores pelos dois lados. Essa triangulação do Wendel com o Lucas e o Luciano, assim como pelo lado direito do Mike com o Tapia e o Bobadilha. E esses três jogadores, esses dois agrupamentos de jogadores, por assim dizer, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, eles desfrutam de muita liberdade para
fazer trocas de posicionamento, movimentos coordenados que confundissem essa marcação do time do Santos. Então, por exemplo, o Luciano poderia centralizar para o Lucas passar por aqui, o Wendel também poderia ultrapassar por esse lado, ou segurar também, tocar a bola para o Lucas invadir esse espaço. Então, foi uma dinâmica que deu muito trabalho para a defesa do Santos e que não deu conta, né? Não deu conta de defender essa dinâmica do São Paulo. Da área tem o Danielzinho e o Marcos Antônio, só que principalmente o Marcos Antônio, que foi o destaque nesse sentido do jogo, armando o jogo, tentando procurar oportunidades em meio a essas movimentações do time de São Paulo. E o Marcos Antônio foi muito feliz em encontrar esses lançamentos, esses passes longos em momentos certeiros que achassem alguém de São Paulo livre, tanto por essas movimentações entre os agrupamentos de jogadores pelos dois lados, quanto também pelo próprio Luciano invadindo espaço nas costas do Adonis Frias. Então era um movimento bastante comum dele recuar, puxar a marcação e sair nas costas dele, assim como o do Tapia, recuar, puxar a marcação do Zé Ivaldo e sair nas costas dele. E assim o São Paulo conseguia invadir a área, conseguia gerar um volume cada vez maior para cima do time do Santos. Depois tem mais algumas substituições aí no decorrer da partida, só que com o resultado já definido. Essas foram as mexidas, as decisões táticas dos dois treinadores que, de fato, fizeram a diferença enquanto o jogo ainda estava aberto. Foi um jogo, assim, que apesar da expulsão, como eu falei lá no começo, ter condicionado bastante o resultado e a forma como a partida, o cenário se desenrolou, contou também com méritos dos respectivos técnicos. Méritos não necessariamente, né, porque o técnico do Santos, no caso do Vojvoda, foi mal, mas contou com ações, né, atitudes, decisões que fizeram bastante diferença e que deu pra gente trazer aqui pra gente analisar com a ajuda do nosso campinho, que com certeza foram primordiais para essa vitória de São Paulo. Mais um bom jogo taticamente do Hernan Crespo, com detalhes que claramente foram condicionados por ele, com atitudes que claramente fizeram a diferença a favor de São Paulo por parte dele, e mais uma derrota do Santos ali num contexto que, claro, a expulsão também não ajudou o Vojvoda, mas eu não gostei da escalação inicial dele, da decisão de começar com o Gabriel Menino, de não começar com 3 volantes, que eu acho que até hoje que é a forma como o Santos funcionou melhor, pelo menos sem o Neymar, né, porque o Santos deu uma melhorada ali na reta final do Campeonato Brasileiro, antes da volta do Neymar, eu digo, né, ali para aquelas últimas rodadas. Então, se explica bastante, né? Tem explicações claras aí dos dois lados, tanto para a vitória de São Paulo e para esse princípio de reação, quanto também para a derrota do Santos, e essa pressão continua muito forte em cima do Vojvoda. Tá falado? Deixe nos comentários se você concorda, discorda da minha análise, vamos trocar essa ideia. Se você sentiu falta de algum ponto específico, não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos e também deixar seu like, que ajuda bastante o canal, certo? Muito obrigado pela audiência mais uma vez, tamo junto e até a próxima. Um abraço.